Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala é o professor Wellington. Nós estamos iniciando hoje, a partir desse vídeo, a nossa disciplina Método de Estudo da Bíblia. E como eu costumo fazer sempre que eu inicio essa disciplina, eu dou de maneira bem rápida, bem resumida, a gente passa ali, faz uma espécie de introdução à Bíblia, propriamente dita, para depois então a gente entrar no nosso conteúdo. Então esse nosso primeiro movimento, nosso primeiro vídeo, ele vai abordar a Bíblia, não o método de estudo da Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós? É muito interessante que quando a gente começa a falar da Bíblia, surgem muitas indagações, das mais diversas, né? Principalmente quando querem contestar a veracidade e a autoria inspirada da Bíblia. Surgem vários argumentos, dos mais esdrúxulos aos mais sofisticados, né? Então é importante para o servo de Deus, principalmente o vocacionado que o Senhor impulsionou a estudar, que ele tenha em mente a preocupação de conhecer minimamente como a Bíblia chegou até nós, né? A partir de que, como foi organizada a organização do cânon, como se deu esse processo de seleção dos livros que foram considerados inspirados, coisas desse tipo. O que não temos espaço nessa disciplina. Normalmente isso é estudado na disciplina Introdução Bíblica ou Bibliologia, dentro da teologia sistemática. Mas é comum a gente estar nas disciplinas de interpretação, que trabalham com interpretação de texto, está fazendo menção disso. Seja no método de estudo bíblico, seja dentro da exegese, ou seja na hermenêutica. A gente está falando um pouco disso. Então nós devemos considerar a Bíblia o caráter da dupla autoria bíblica. Primeira coisa que nós devemos considerar na Bíblia. O caráter de dupla autoria. A Bíblia tem autor divino e autores humanos. 40 autores humanos divinamente inspirados. Então, isso deve estar diante de nós. Então, quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia foi os autores humanos. Mas homens inspirados por Deus escreveram da parte de Deus. Então, a gente precisa ter isso bem definido. Com isso bem claro, com isso diante de nós, aí nós partimos para uma segunda necessidade. É necessário uma obra de Deus no coração do homem caído para que ele creia que essa Bíblia, que foi escrita por 40 autores humanos, inspirado pelo autor divino, é a inerrante e infalível palavra de Deus. Isso não é um processo automático de crença, isso não acontece naturalmente. Isso é o que nós chamamos na teologia, isso faz parte da revelação especial. Tocamos num ponto que vamos falar dele agora. A revelação, nós entendemos na teologia a Bíblia como uma revelação progressiva. A Bíblia foi o método que Deus escolheu se auto-revelar para o seu povo. Primeiro aos povos antigos, contemporâneo em alguma medida dos autores inspirados e ao longo da história da igreja. E essa revelação ela se dá de duas formas. A revelação especial, que está sintetizada na pessoa de Jesus Cristo e nos escritos sagrados, na nossa Bíblia Sagrada. E a revelação geral, que é aquela revelação que está disponível a todos na obra criada. A revelação geral, ela se desdobra em 4 aspectos: moral, consciência, natureza e histórica. Moral tem a ver com aquele aspecto a moral e a consciência tem a ver com aquele aspecto da imagem de Deus na sua criação, né? O que na teologia nós chamamos daquela expressão latina imago Dei, a imagem de Deus na sua criação. Toda a criação tem um quê da imagem de Deus. Todavia, o homem ele tem um toque especial. Ao homem, o Senhor comunica os seus atributos
comunicáveis. Né? Deus tem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aquelas, digamos assim, as características de Deus que ele, em alguma medida, transfere, entre aspas, se transfere ao homem, a sua criatura. Então, Deus ama, nós amamos. Deus é um ser moral, nós somos seres morais. Deus tem consciência, nós somos conscientes. Então, isso são reflexos dos atributos de Deus em nós. De maneira, digamos assim, borrada, um tanto quanto minimizada em escala ínfima, nós temos a comunicação da parte de Deus desses atributos que são particulares à divindade. Isso faz parte da revelação geral. Por que revelação geral? A exemplo da revelação geral, o aspecto da natureza e o aspecto da história. Quando nós lemos lá o Salmo 19, por exemplo, diz: os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Ou em Romanos, quando Paulo diz que, Romanos 1, quando Paulo diz que o que de Deus se quis conhecer está expresso na natureza, tanto seus atributos invisíveis quanto o seu eterno poder. Mas o homem preferiu não adorar. Então Paulo coloca que o que se de Deus queria se conhecer, estava expresso na natureza. Não precisava de nenhuma revelação especial para minimamente se conhecer de Deus aquilo que ele quis dar a se conhecer até então. Vamos ler o que está escrito para não ficar só nas minhas palavras, né, como a gente costuma dizer nas pregações. Aqui, ó. Romanos 1, a partir do verso 16. Na versão que eu estou lendo, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e a injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os seus atributos invisíveis, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Especialmente os versos 19 e 20 vão dizer que Deus se manifestou na criação. Os atributos de Deus podem ser percebidos através da criação. E o Salmo 19, por exemplo, vai fazer eco com isso, dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a revelação geral, ela tem uma particularidade que é o quê? Ela alcança a todos em alguma medida. Seja por vista, por sentidos, de alguma forma, toda a criação, todo indivíduo, ele pode perceber as coisas criadas por Deus, que são manifestadas na natureza, na sua criação. Agora, a revelação especial, não. Por isso que já se diz especial, ela não é geral, ela não é para todos. A revelação geral, ela demanda de uma obra de Deus que faz com que o homem reconheça a Bíblia, a palavra de Deus. Reconheça a Bíblia como regra de fé e prática. Reconheça a Bíblia como inerrante, infalível e suficiente para a sua salvação nas suas questões de fé. O reconhecimento de Jesus, um outro aspecto da revelação especial, reconhecer Jesus como Salvador, como Senhor e Deus, é uma revelação especial, não é geral, não é qualquer um, a qualquer momento que o reconhece. Há uma ação de Deus que abre os olhos do cego para que ele possam reconhecer a Bíblia como palavra de Deus e Jesus como seu filho a quem ele enviou. E quanto à Bíblia como a palavra de Deus, é importante a gente ter cuidado com algumas palavras. Às vezes fala, eu considero a Bíblia a palavra de Deus. Isso não interessa. Nós não consideramos a Bíblia a palavra de Deus. Nós reconhecemos.
Porque a Bíblia é a palavra de Deus, independente de quem a considera ou não. Ela é a palavra de Deus. Por exemplo, na formação do cânon, os homens, né, guiados, orientados pelo Espírito, eles não consideraram tais e tais livros como inspirados. Eles reconheceram que eram inspirados. Não foi uma etiqueta, não foi uma autenticação por parte do homem dizendo que este ou aquele era sagrado, este ou aquele não era. Eles simplesmente reconheceram homens guiados por Deus, orientados pelo cuidado do Espírito Santo na sua obra diante da igreja de Jesus. Homens reconheceram a autoridade que esses textos já tinham. Não foram homens que tornaram eles autoritativos. Deus fez deles autoritativos. Seguindo o caminho da Bíblia até o que nós conhecemos a Bíblia em português, né? Em outras línguas, mas vamos pensar na nossa Bíblia, na Bíblia que está na mão de cada um de nós, a Bíblia em português. Essa Bíblia teve um caminho que mostra até um aspecto dessa sobrenaturalidade das Escrituras Sagradas. Primeiro momento, nós temos os acontecimentos. Esses acontecimentos são vivenciados, experimentados por homens do seu tempo. Esses acontecimentos, em sendo experimentados, eles são interpretados e, consequentemente, são formulados ou organizados. Após experimentar, interpretar, há uma assimilação desse conhecimento. E uma vez assimilado, ele começa a ser transmitido de geração a geração. E é interessante que a gente vê em vários escritos da Bíblia, no Antigo Testamento de maneira especial, dizendo: o que de mim ouviste, fale, transmita às novas gerações, aos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então, a tradição oral foi a primeira forma de transmissão do conhecimento de Deus, das experiências de Deus, foi a transmissão oral. E a partir dessa transmissão oral, começa a surgir a escritura original. Essa escritura original dá origem ao que nós chamamos de cânon sagrado, que são, no nosso caso, os 66 livros, né? 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento. Tendo esse cânon, surgem então na história as traduções, os trabalhos de traduções, que alguns vão pensar que as traduções começam a partir da Reforma ou coisas do tipo. Negativo. Jesus já lia a Septuaginta, a tradução dos 70. A primeira tradução da Bíblia é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E acredita-se, né, há quase uma certeza de que o texto disponível a Jesus e aos seus discípulos na igreja primitiva era o texto da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Isso não quer dizer que nas sinagogas, no templo, você não tinha o texto hebraico. Mas o texto corrente, acessível à maior parte, né, ainda que não era tão acessível assim, era o texto grego. A partir do cânon nós temos as traduções e chega a nossa Bíblia em português, que hoje nós contamos com uma bênção, uma graça de Deus muito grande no que diz respeito à tradução, devido à fartura de traduções que nós temos. Nós temos um número muito grande de boas traduções, de traduções que, por serem tantas, nos auxiliam, nos permitem a fazer um trabalho de interpretação cuidadoso, ainda que não tenhamos o domínio das línguas originais. Seguindo, aí temos aqui uma coisa que é muito comum já para a gente, conhecemos a organização da estrutura da Bíblia, né? Antigo Testamento com 39, o Novo Testamento com 27, Antigo Testamento texto quase com uma totalidade em hebraico e no Novo Testamento grego.
Aí nós temos uma divisão conforme nós conhecemos a Bíblia que nós estamos familiarizados. Sabemos que a Bíblia judaica não é organizada dessa forma, mas nós conhecemos o Pentateuco, os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, os profetas menores, de Oséias a Malaquias, os livros históricos de Josué a Esther. Só uma nota, a questão de profetas maiores e menores não tem a ver com maior em importância, maior em poder, maior em reconhecimento. Tem a ver com produção literária, o volume da sua obra. Então, esses são os profetas que tiveram o maior volume dos seus escritos. Curiosamente, são todos profetas que serviram no templo. Então, faz sentido, por exemplo, você tem um Isaías que serviu na corte, um Daniel que serviu na corte, escrever mais do que um Amós, que era um boieiro. Né? Então, a distinção de maiores ou menores não tem a ver com importância. Seguindo, nós temos aquela divisão do Antigo Testamento, Pentateuco, poéticos, profetas maiores, profetas menores e os livros históricos. No Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo os 3 primeiros chamados evangelhos sinóticos, e um livro de história, que é o livro de Atos, as epístolas, que vão de Romanos a Judas, as 21 epístolas, e mais o livro do Apocalipse, né? A revelação, como nós chamamos. Resumindo, o Antigo Testamento era a preparação. O Evangelho é a manifestação daquilo que estava sendo preparado. Atos dos Apóstolos registra a proclamação e a expansão. As epístolas doutrinam e fundamentam biblicamente. Apocalipse, a consumação da obra. Que nós temos algumas informações acerca das evidências, né? Por que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui na ordem eu não alterei, mas a primeira dela é o testemunho interno do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos comunicar, não testemunhar no nosso coração que a Bíblia é a palavra de Deus, para a gente ela vai se tornar só um livro, como é para muitos aí. Muitos que conhecem Bíblia até mais do que a gente e que não acreditam nela como palavra de Deus. Então, a principal causa, a principal razão pela qual nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus é o testemunho interior do Espírito Santo. Então, nós não dependemos de comprovações arqueológicas. Que descobriram o livro tal, descobriram um fragmento tal. Isso vai só reafirmar aos olhos do mundo o que nós cremos. Mas nós cremos a partir do testemunho do Espírito Santo. Então nós temos aqui o testemunho interior do Espírito Santo, a capacidade transformadora da Bíblia. Nós conhecemos testemunhos do que a Bíblia fez em nós, do que a Bíblia, a palavra de Deus, fez na vida de outros tantos. A unidade, 40 autores em tempos diferentes, em épocas diferentes, que não se conheceram em sua maioria, escreveram sobre o mesmo plano redentor e não se contradizem. As informações históricas que se encontram paralelo na história que corre, escritas em outros livros, encontram paralelos históricos. O testemunho de Cristo, né, Cristo falando da Escritura, a evidência da influência, né, quanto a Bíblia Sagrada influenciou a história, e a evidência da sua indestrutibilidade. E isso é impressionante, porque tentar acabar com a Bíblia, já tentaram de tudo quanto é jeito. Tentaram matar seus tradutores, queimaram suas traduções, enfim, tudo já foi tentado contra a Bíblia. E esse livro persiste. Ele persiste. Ele resiste. É indestrutível. Porque assim o Senhor quer. Bom, algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma questão? Se tiver,
mande para o meu e-mail, mande para o meu WhatsApp. Lembrando que essa primeira parte aí é só um panorama, é só algumas informações para de repente despertar a curiosidade, para vocês ir buscar informação, para vocês me indagarem, para vocês aguçarem um pouco o sentido. Necessidade da interpretação. Por que temos que interpretar a Bíblia? Nós temos que interpretar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro escrito por 40 autores humanos e um autor divino. Há um abismo de distância entre nós e eles, distância entre o autor, o texto e nós, os leitores. Distância cultural, cronológica. Há uma distância muito grande, geográfica. E isso tornam-se desafios em uma interpretação automatizada. Nós automaticamente interpretamos tudo ao nosso redor. Mas no caso da Bíblia nós não podemos interpretar automaticamente, porque há nela elementos que não fazem parte da nossa rotina, que não fazem parte do senso comum. Então nós precisamos desvendar, descobrir, trazer para fora o que é chamado no nosso exercício de interpretação de exegese, extrair. Então nós temos 3 elementos envolvidos no processo da interpretação: autor, texto e leitor. A necessidade da interpretação, como eu já comecei a dizer, distância cronológica, distância geográfica, distância cultural. Requisitos básicos da interpretação: humildade e submissão ao Espírito Santo. Humildade para saber que você não tem condições de automaticamente, sem auxílio, sem ajuda, especialmente a ajuda indispensável do Espírito Santo para compreender a Bíblia. Mas não digo com isso que a Bíblia é incompreensível. Quando a gente estuda bibliologia ou introdução bíblica, uma das doutrinas que nós estudamos é a cognoscibilidade da Bíblia. A Bíblia é cognoscível, ou seja, ela é compreendida até certo ponto por qualquer um que a lê. Aquilo que é essencial à salvação, ela é compreendida por todos. Por todos. Todavia, para o crescimento, fortalecimento e nos vários aspectos da vida cristã, ela demanda de humildade, submissão, auxílio e dedicação para aprender. Segundo, tão importante quanto, crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, nós somos de um seminário confessional. Nosso seminário não é denominacional. O Betel brasileiro ele não é denominacional, mas ele é confessional. Ele crê nos basilares da fé cristã. Ele crê na Bíblia como livro inspirado, inerrante, infalível e suficiente. E todos aqueles que se aproximam da Escritura em busca da verdade bíblica têm que crer que ela é palavra de Deus. Terceiro, conhecer alguns princípios de interpretação. E nisso a nossa apostila nos ajuda muito, porque na página 24, nós temos uma série de princípios de interpretação. Nós temos uma série de princípios de interpretação, 24 princípios de interpretação, princípios gerais, fundamentais de interpretação, os quais serão de grande importância para o desenvolvimento da matéria e principalmente para o caminhar na fé, o caminhar no exercício de interpretação fiel das Escrituras de vocês. Então, conhecer princípios de interpretação. Lançar mão de recursos disponíveis, né? Como a gente chama de fontes secundárias. Além das Bíblias, nós temos dicionários bíblicos, atlas, concordâncias, comentários bíblicos, livros, softwares, aplicativos, uma infinidade de recursos que nos auxiliam muito no exercício de interpretar corretamente as Escrituras Sagradas. Os nossos níveis de relacionamento com a Bíblia, eles vão crescendo ao topo da pirâmide. Primeiro nós ouvimos, cremos, caminhamos, passamos a ler.
Pode ler, nós estudamos. Tendo estudado, nós meditamos naquilo que estudamos. Meditamos e levamos à prática, para a nossa vivência experiencial. Lembrando que estudo da Bíblia não é para encher mente, não é para encher mente, é para transformar a vida. Aí aqui tem uma série de referências onde a Bíblia nos exorta ao estudo da Bíblia. Deuteronômio, Josué, Neemias, Salmos, a Epístola a Timóteo, Colossenses, 1 Pedro, tudo são referências onde nós somos exortados ao estudo das Escrituras. Depois vocês consultem, esse material vai ser disponibilizado para vocês. Importância do estudo bíblico para nascimento e crescimento espiritual. Nós nascemos e somos regenerados pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Nós somos santificados pela palavra de Deus, como Jesus fala, né, em João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Estudamos a Bíblia para elemento cotidiano. Estudamos a Bíblia para saber como andar. Como diz Miqueias, com que me apresentarei ante o Deus excelso? Como viverei diante de Deus corandeio, né? Como tudo está diante de Deus, nada se oculta aos seus olhos, então como eu vou viver? É um dever, o estudo bíblico é importante porque ele é um dever de todo crente, manejar bem a palavra da verdade. Esse é o lema do Betel brasileiro. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se vergonhar. Atitudes para com o estudo bíblico. Atitude errada. Pensamento negativo. Eu não sou capaz de entender, é difícil demais para mim. Não dá, eu não tenho condições. Errado. Preguiça, eu não tenho tempo. Essa é a maior luta do crente. É impressionante como mesmo nesse período que nós estamos passando, né, esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 10 de maio de 2020, em plena quarentena, às vésperas do que é chamado knockdown no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro, onde tudo será fechado a princípio por 10 dias, onde será proibido o trânsito de pessoas que não são de serviços essenciais. Então nós estamos enclausurados, em confinamento, e ainda assim, alguns de nós não conseguem se dedicar ao estudo da palavra, ao tempo devocional. Há uma frase que circula na internet desde 2016, que dão crédito a John Piper, que ele diz, à época, ele dizia, o Twitter e o Facebook darão provas de que o que não nos faltava era tempo. Hoje já teria que ser acrescido. É Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram. O tempo que a gente gasta. Pode colocar Netflix aí também. O tempo que a gente gasta com essas 5 coisas. Se a gente tirasse 10% do tempo gasto em qualquer uma desses 5 para uma dedicação diária à palavra do Senhor, nossa, a realidade de muitos seria diferente. Uma atitude correta, positiva. Com a ajuda de Deus eu irei entender. Vamos ler o que diz Salmo 119? O que o salmista pede ao Senhor? Vamos ler para não ficar só nas minhas palavras. Salmo 119. Salmo que a professora Raquel ama. Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos, ó Senhor, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Desvenda os meus olhos, ó Senhor, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Olha que maravilha. Essa é a atitude correta. A atitude correta é crer que o Senhor é o auxílio, é o socorro presente, que o Espírito Santo irá nos auxiliar no nosso esforço. O Espírito Santo jamais vai ajudar preguiçoso, mas aquele que verdadeiramente no seu íntimo pede ao Senhor que o auxilie na compreensão das Escrituras Sagradas, ele vai ajudar.
De modo algum ele vai deixar sem ajuda. Atitude receptiva. Eu vou receber o que Deus tem para mim na sua palavra. Será que vamos? 1 Samuel 3,10. Olha o que diz 1 Samuel 3,10. Eu estou no livro de Ruth. 1 Samuel 3,10. Diz assim: Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, Senhor, que teu servo ouve. Ou como Maria, ao ouvir do anjo, né? Quem lembra aquele evento lindo, maravilhoso, né? Sobrenatural, quando o anjo visita Maria e diz: Maria, Maria, você dará à luz e conceberá um filho. Aí Maria diz: Como? Como eu poderei dar um filho se eu não conhecia um varão? Fala: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E você dará à luz a um filho. Ao ouvir isso, Maria, sabendo que toda a sua vida, todo o seu plano de vida, tudo aquilo que tinha projetado com seu noivo José, estava sob ameaça. A sua própria vida estava sob ameaça. Como surgir ela, uma jovem de 16 anos, grávida, estando noiva? Se ela afirmasse ser de José, e José fosse um cara de pouco crédito, José seria severamente punido. Ao não acusar José, assumindo a gravidez sozinha, ela estava sob risco de morte. Mas qual é a fala de Maria diante da afirmação do anjo? Que se cumpra na tua serva o teu querer. Então não basta compreender, não basta querer, não basta, tem que estar receptivo a vá e faça assim, a cumprir aquilo que a palavra de Deus te exorta. A palavra de Deus te mostrou um problema no seu casamento, vai e corrige. Mostrou um problema na sua conduta no trabalho, vai e corrige. Mostrou problema, mostrou algo na sua vida, uma parte, um aspecto da sua vida a ser tratado. Com coragem e auxílio constante do Senhor, vá e resolva. É para isso que nós estudamos, é para isso que nós buscamos no Senhor compreender as suas verdades. Seguindo, nós vamos usar a ferramenta do método indutivo. O método de estudo bíblico, que é a disciplina que nós estamos estudando, ele se vale essencialmente do método indutivo de estudo na Bíblia. O método indutivo é aquele método que leva o aluno a estudar o texto cuidadosamente, observando todos os particulares e pormenores, para então tirar uma conclusão. Enquanto a dedução conclui do geral para o particular, a indução é o método de raciocinar que consiste em tirar de fatos particulares uma conclusão. Por exemplo, na dedução, vamos pensar numa cena de um crime. Quem conhece o seriado CSI, quem não conhece já viu uma investigação policial em algum cenário. A dedução, a pessoa chega e olha e fala: foi guerra, foi briga de gangue, ou foi um assalto. Deduziu, olhou o geral e deduziu. A indução não, é como o CSI faz. Eles vão lá, isolam a área, jogam produtos que revelam provas, procuram literalmente pelo em ovos, pegam provas e provas e provas, todos os elementos da área onde aconteceu o crime, a área onde eles estão investigando, e então organizam essas provas, examinam essas provas, para daí então concluir. Eles raciocinam de tirar dos particulares, dos detalhes, uma conclusão. Então, esse é o método que a gente vai usar dentro dos estudos bíblicos que vamos aprender aqui. É o método indutivo, onde nós vamos partir de detalhes para a conclusão. De detalhes. Em poucas palavras, o método indutivo a gente observa primeiro e conclui depois.
Na dedução concluímos o primeiro e depois vamos investigar como foi, né? Depois observando. A indução vai das partes para o todo, enquanto a dedução vai do todo para as partes. Para tal, usamos uma ferramenta conhecida pelo acróstico óptico. Então, dentro do método indutivo, nós vamos usar os passos do OICA, né, que a gente chama do OICA, que é observação, interpretação, correlação e aplicação. Eu ressalto aqui que vocês podem acessar outros materiais de método de estudo bíblico, onde vai estar mudando. Você vai ter em alguns lugares observação, investigação, interpretação, contextualização e aplicação. Você vai ter em alguns lugares só o OIA, observação, interpretação e aplicação. Isso não afeta. É só uma abordagem um pouco mais minimizada ou algumas um pouco mais ampliada. Nós vamos estudar utilizando esses 4 passos: observação, interpretação, correlação e aplicação. Beleza? Os 4 passos. De vez em quando eu me perco com as câmeras, meus irmãos. Seguindo, o que é isso? O que é o OICA? São os 4 passos básicos do estudo indutivo, onde na observação a busca é o que vejo, o que diz esse texto. Interpretação é o que esse texto significa. Correlação, como isso se relaciona com o que a Bíblia diz, com as demais porções da Escritura. E aplicação, como o significado desse texto se aplica a mim. O que vejo, o que significa o que estou vendo, como isto se relaciona com as demais porções da Escritura e como isso se aplica a mim. São 4 passos fundamentais para a compreensão e transformação a partir do texto sagrado. Então, no próximo vídeo nós vamos estar começando a falar da observação, que é o primeiro e talvez o mais importante passo desses 4 que nós vamos dar. Ou pelo menos ele vai determinar todos.